Lambe do chão ou vai pra rua. Essas palavras ainda ecoam na minha cabeça como uma cicatriz que nunca sarou. Naquela noite, quando voltei da quimioterapia e vi meu próprio filho jogar minha sopa no chão, algo dentro de mim, algo que estava adormecido há 64 anos, despertou. Meu nome é Teresa, tenho 64 anos. Esta é a história de como uma única ligação transformou a arrogância do meu filho em um desespero que o deixou branco como papel. Quando abri a porta daquela casa às 3 da tarde, depois de 5 horas de quimioterapia, eu só queria deitar. Meu corpo doía inteiro, aquela dor surda que vem de dentro, do sangue, das células que estão sendo atacadas pelo remédio para matar o que quer me matar. As pernas tremiam, a boca estava seca com gosto de metal, e minha cabeça latejava como se alguém estivesse martelando por dentro. Entrei devagar, segurando na parede do corredor. O papel de parede bege estava descascando nas bordas. Camila estava na sala mexendo no celular, as unhas postiças cor-de-rosa batendo na tela com aquele som irritante de plástico. Nem levantou a cabeça quando passei. "Oi", murmurei, a voz saindo fraca. Ela continuou digitando, uma risadinha escapou dos lábios pintados de vermelho escuro. Fui até a cozinha arrastando os pés, cada passo custando um esforço enorme. Rodrigo estava comendo macarrão instantâneo direto da panela, de pé, vendo vídeos no telefone. O cheiro de tempero artificial misturado com alho me deu náusea. Segurei firme no balcão de mármore frio. "Filho, você pode me servir um pouco de sopa? Não estou conseguindo ficar muito tempo em pé." Minha voz saiu num fio. Ele me olhou com aquela cara de enfado, aquela expressão de quem está sendo profundamente incomodado por um pedido insignificante. Os olhos dele eram iguais aos do pai, aquele marrom gelado sem profundidade. "Sopa? Não tem sopa. Faz você." O tom foi de ordem, não de sugestão. "Rodrigo, eu acabei de chegar da químio, estou exausta. Só um pouco de caldo, qualquer coisa quente." Tentei colocar firmeza na voz, mas ela saiu trêmula, fraca demais. Ele bufou alto, jogando a cabeça para trás num gesto teatral de impaciência. "Mãe, eu não sou seu empregado. Você mora aqui de favor, se vira." As palavras cortaram como vidro. De favor. Como se eu fosse uma mendiga pedindo esmola na porta da casa do meu próprio filho. Tentei não chorar. Engolia seco aquele nó que estava crescendo na garganta, apertando, sufocando. Abri a geladeira com as mãos tremendo. A luz branca me cegou por um segundo. Tinha um resto de canja que eu mesma tinha feito 2 dias atrás, num pote de plástico transparente. Tirei, abri, coloquei no micro-ondas. O barulho mecânico do prato girando parecia amplificado no silêncio hostil daquela cozinha. Rodrigo continuou ali, de pé, mastigando ruidosamente, me observando com aquele desdém nos olhos. Quando o micro-ondas apitou, tirei a tigela branca de porcelana do armário. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei cair. Despejei a sopa quente, peguei uma colher de metal e fui sentar na mesinha pequena da cozinha. Aquela mesinha de fórmica branca que eu tinha comprado quando o Rodrigo era criança, e a gente morava num apartamento de 2 quartos na região metropolitana. Sentei devagar, cada músculo do corpo protestando. Rodrigo continuou ali, de pé, me olhando com desprezo. Dei a primeira colherada. Estava quente demais. Queimou minha boca, a língua, o céu da boca, mas engoli porque precisava comer alguma coisa. O médico tinha dito que eu precisava manter a nutrição, que o corpo precisava de força para combater a doença e aguentar o tratamento. Tentei soprar a segunda colherada quando aconteceu. Rodrigo deu 2 passos até mim e arrancou a tigela da minha mão com um movimento brusco e violento. Antes que eu pudesse reagir, ele jogou a tigela no chão com força. O barulho da louça quebrando ecoou pela cozinha, a sopa se espalhando pelo piso frio de cerâmica cinza, os pedaços de frango e batata se misturando com os cacos brancos. Cenoura, aipo, caldo amarelado formando uma poça aos meus pés. Fiquei paralisada na cadeira, olhando aquilo sem conseguir processar o que tinha acabado de acontecer. Ele se abaixou, ficou na altura do meu rosto. Eu podia sentir o cheiro do macarrão instantâneo no hálito dele. Os olhos brilhavam com uma crueldade que eu nunca tinha visto antes, ou talvez nunca tivesse querido ver. E disse, com um sorriso torto nos lábios: "Se vira, mãe. Lambe do chão ou vai pra rua. Escolhe."
E riu. Deu uma risada alta, debochada, que perfurou meu peito como uma lâmina quente. Riu da minha cara enquanto eu estava ali, 64 anos, careca da quimioterapia, doente, exausta, sentada numa cadeira, com minha comida destruída no chão. Olhei para ele sem conseguir falar. Minha boca se moveu, mas não saiu som nenhum. Camila apareceu na porta da cozinha, atraída pelo barulho. Eu olhei para ela, buscando nos olhos dela alguma reação, algum choque, alguma defesa, algum sinal de humanidade. Mas ela só cruzou os braços sobre o peito, aquela blusa de tricô bege apertada demais, e disse com a maior naturalidade do mundo: Rodrigo, não exagera. Ela ainda precisa durar mais uns meses. E deu as costas, voltando para a sala. O som das chinelas dela arrastando no piso foi se afastando. Durar. A palavra ecoou na minha cabeça, como se eu fosse um eletrodoméstico velho esperando para quebrar de vez. Uma geladeira barulhenta que ainda funciona, mas que eles já escolheram o modelo novo para substituir. Um fogão com bocas queimadas que precisa aguentar só mais um pouquinho antes de ir para o lixo. Durar. Ela tinha dito durar. Levantei devagar da cadeira, com as pernas bambas. Fui até a pia, peguei o pano de chão que estava pendurado na torneira. O tecido estava úmido, com cheiro de água sanitária diluída. Me ajoelhei no chão frio. As cerâmicas geladas machucaram meus joelhos magros através da calça de moletom cinza. Comecei a limpar. Peguei cada pedaço de louça quebrada, um por um, tomando cuidado para não cortar os dedos nos cacos afiados. Juntei os pedaços de frango, as rodelas de cenoura cozida, os cubinhos de batata que eu tinha descascado e cortado com tanto cuidado 2 dias atrás. Rodrigo saiu da cozinha assobiando. Uma música pop que tocava no rádio. Assoviando como se não tivesse acabado de jogar a comida da própria mãe doente no chão. Como se fosse a coisa mais normal do mundo. Eu limpei calada, com as lágrimas caindo quentes no chão molhado de sopa, misturadas com o caldo que era para ter sido meu jantar, minha única refeição decente do dia. O pano ficou encharcado de líquido amarelado. Torci ele na pia, voltei, limpei de novo. As lágrimas não paravam. Desciam pelo meu rosto sem controle, pingavam no piso, se misturavam com a sopa, com a humilhação, com a dor que não era só do corpo, mas da alma. Eu tinha criado aquele homem. Tinha segurado ele no colo quando nasceu. 7 quilos e 200 gramas. Tinha amamentado nas madrugadas geladas de julho, tinha trocado fraldas, tinha dado banho, tinha feito papinha batendo no liquidificador velho, tinha ficado acordada nas noites de febre, tinha levado no médico, tinha pago escola particular porque queria que ele tivesse oportunidades que eu não tive. Tinha trabalhado 30 anos na Receita Federal. 30 anos acordando às 6 da manhã, pegando 2 ônibus até o centro de Curitiba, enfrentando fila, pressão, meta, chefe grosseiro, contribuinte nervoso. 30 anos autuando, fiscalizando, batendo aquelas teclas do computador até os dedos doerem. E para quê? Para ele ter tênis de marca, para ele fazer curso de inglês, para ele entrar na faculdade particular de administração que custava R$ 1.400 por mês. Para ele ter carro quando fez 18 anos, um Palio vermelho usado que eu dei de entrada com o 13º. Quando terminei de limpar, joguei os cacos no lixo. O pano de chão ficou manchado de amarelo, de gordura de frango, de vergonha. Torci ele uma última vez e deixei na pia. Fui pro quarto. Passei pela sala. Rodrigo e Camila estavam no sofá assistindo televisão, uma série americana com risadas gravadas. Nenhum dos dois olhou para mim. Entrei no quarto pequeno que eles tinham cedido para mim, com aquela cama de solteiro que rangia, o guarda-roupa de compensado branco descascando nas quinas, a janela que dava pro muro do vizinho. Tranquei a porta, sentei na cama. O colchão afundou fazendo aquele barulho de molas velhas, e algo dentro de mim quebrou, mas não da forma que eles esperavam. Não quebrou para me destruir, quebrou para me libertar. Foi como se um vidro que eu tinha segurado inteiro por anos e anos, com medo de deixar cair, finalmente tivesse escorregado das minhas mãos. E quando estilhaçou no chão, em vez de me cortar, me libertou. Eu tinha passado a vida inteira segurando esse vidro, segurando a ilusão de que família era sagrada, de que sangue era mais forte que tudo, de que mãe perdoa sempre, aceita sempre,
aguenta sempre. Mas naquele momento, sentada naquela cama dura, com o gosto de metal na boca, com a humilhação ainda fresca na alma, eu entendi. Entendi que dignidade vale mais que sangue, que respeito vale mais que parentesco, que tem limites que, quando são ultrapassados, não tem mais volta. Olhei para o teto rachado, para as manchas de umidade nos cantos e tomei uma decisão. Uma decisão fria, calculada, definitiva. Eles queriam que eu durasse uns meses. Queriam que eu morresse logo para herdar meu imóvel comercial do centro de Curitiba, aquele prédio de 3 andares na rua Barão do Rio Branco que eu tinha comprado em 2006, quando consegui juntar a entrada depois de anos guardando dinheiro. O imóvel que valia R$ 1.800.000 e gerava R$ 12.000 de aluguel por mês. O imóvel que Rodrigo já tinha planejado vender para abrir o próprio negócio. Mas se tem uma coisa que aprendi nos meus 28 anos trabalhando na Receita Federal, foi isso. Planejamento tributário é poder. Conhecimento é poder. E eu tinha os dois. Olhei para o relógio na mesinha de cabeceira. 9h15 da noite. Lá fora, ouvia a televisão alta, as risadas falsas da série, o barulho de Camila comendo pipoca crocante. Esperei. Fiquei sentada naquela cama, no escuro, só com a luz do poste da rua entrando pela fresta da cortina velha. Esperei até meia-noite, quando a casa ficou em silêncio. Quando ouvi a porta do quarto deles fechando, a descarga sendo acionada, o ranger da cama de casal quando eles se deitaram. Esperei mais 15 minutos. Então peguei meu celular. A luz da tela iluminou meu rosto no escuro. Procurei o nome do meu irmão Samuel. Apertei ligar. Tocou 4 vezes. Ele atendeu com a voz grossa de sono. Teresa, que horas são? Você tá bem? A preocupação instantânea na voz dele me deu vontade de chorar de novo. Mas segurei. Samuel, preciso de você amanhã cedo, 8 da manhã. Traz o Roberto. Roberto era o advogado dele, especialista em planejamento sucessório, o melhor da região sul. Silêncio do outro lado. O que aconteceu? A voz dele ficou alerta, acordada. Depois eu explico. Você vem? Eu vou, Teresa, pode deixar. Desliguei. Respirei fundo. A segunda ligação seria mais difícil. Procurei o nome de Beatriz, minha filha que morava em Florianópolis. Minha filha do primeiro casamento, fruto de um amor de juventude que não deu certo, mas que me deu a coisa mais preciosa da minha vida. Liguei. Ela atendeu no segundo toque, a voz imediatamente preocupada. Mãe, tá tudo bem? É tarde. Olhei para o relógio. 00:12. Bia, você pode vir para Curitiba amanhã? Minha voz tremeu. Claro que posso. Pega o primeiro voo. O que houve, mãe? Você tá com dor? Precisa ir para o hospital? Não, filha. Não é isso. Seu irmão mostrou quem ele realmente é. Silêncio pesado. Depois a voz dela, carregada de uma tristeza antiga. Mãe, eu avisei. Eu disse para você não ir morar com ele. Eu implorei. Era verdade. Quando recebi o diagnóstico de linfoma, 6 meses atrás, Beatriz tinha me oferecido o apartamento dela em Florianópolis. Tinha dito que tirava licença do escritório de advocacia onde trabalhava para me acompanhar no tratamento. Mas Rodrigo tinha insistido tanto. Tinha dito que era obrigação dele como filho homem cuidar da mãe. Tinha chorado no telefone dizendo que se sentia culpado de morar tão longe, que queria compensar os anos de ausência. E eu, idiota, tinha acreditado. Eu sei, filha. Eu sei. Você tinha razão. O que ele fez, mãe? A voz dela ficou dura. Amanhã eu conto. Vem cedo. Preciso de você. Eu vou. Vou pegar o voo das 6. Chego às 7h30. Obrigada, meu amor. Eu te amo, mãe. Muito. Eu também te amo. Desliguei e fiquei ali, no escuro, segurando o celular. As engrenagens da minha cabeça giravam rápido, montando o plano, encaixando as peças. Eu tinha passado quase 3 décadas da minha vida lidando com sonegação, fraude, planejamento tributário agressivo, pessoas tentando esconder patrimônio, transferir bens, burlar o sistema. Eu sabia exatamente como as coisas funcionavam. Sabia os prazos, os trâmites, as brechas, os caminhos. E ia usar todo esse conhecimento agora. Não consegui dormir. Fiquei deitada olhando para o teto até o céu começar a clarear. Às 5h30 levantei.
Tomei banho no banheiro minúsculo com cheiro de mofo. Me vesti com a minha calça de alfaiataria cinza que estava guardada no fundo do guarda-roupa, a blusa branca social que eu usava nas reuniões importantes da Receita. Prendi o cabelo que estava começando a cair em tufos por causa da químio. Coloquei brincos de prata, pequenos e discretos. Passei um pouco de batom cor de rosa claro. Olhei para mim mesma no espelho rachado do banheiro. Estava magra demais, as bochechas fundas, olheiras profundas, a pele amarelada. Mas havia determinação nos meus olhos, uma frieza que eu não via há muito tempo. Queria me sentir forte. Queria me sentir eu mesma de novo. Queria me sentir a Teresa que entrava na Receita Federal com a cabeça erguida. A Teresa que encarava contribuinte nervoso sem pestanejar. A Teresa que tinha construído um patrimônio do zero com o suor do próprio rosto. Desci para a cozinha às 7h40. Rodrigo estava tomando café, torrada com manteiga, lendo notícias no celular. Camila estava passando hidratante nas mãos, aquele creme caro com cheiro enjoativo de lavanda francesa. Nenhum dos dois me cumprimentou. Nenhum dos dois perguntou se eu tinha dormido bem, se estava com dor, se precisava de alguma coisa. Sentei na pontinha da cadeira, peguei uma xícara limpa do escorredor e me servi de café. O líquido estava frio e amargo. Às 7h58, pela janela da cozinha, vi o carro preto do Samuel estacionando na frente da casa. Às 8h em ponto, a campainha tocou. O som ecoou pela casa silenciosa. Rodrigo franziu a testa, olhando para a porta com irritação. Quem é essa hora? Levantei da cadeira, senti as pernas bambas, mas me segurei. Visita para mim. Fui até a porta e abri. Samuel entrou com Roberto, o advogado, um homem de 50 e poucos anos, com terno cinza impecável e pasta de couro marrom debaixo do braço. Logo atrás deles, Beatriz. Minha filha tinha voado de madrugada de Florianópolis para Curitiba. Estava com a roupa amarrotada da viagem, o cabelo preso num coque bagunçado, mas os olhos estavam alertas e determinados. Ela me abraçou forte, apertou meu corpo magro contra o dela e sussurrou no meu ouvido: "Eu tô aqui, mãe. Vai dar tudo certo." Senti vontade de desabar ali mesmo, mas não podia. Ainda não. Rodrigo levantou da cadeira devagar, confuso, olhando aquela comitiva entrando na casa dele. Camila largou o pote de creme na mesa, de boca aberta. "O que é isso? Uma reunião de família sem eu ser avisado?" A voz do Rodrigo saiu fina, nervosa. "Senta, Rodrigo! Você também, Camila!" Minha voz estava firme, mais firme que eu esperava. Samuel puxou uma cadeira para mim na cabeceira da mesa da cozinha. Sentei. Roberto abriu a pasta de couro com um estalo seco e puxou uma pilha de documentos organizados. Colocou os papéis sobre a mesa, virados para baixo ainda. Rodrigo e Camila se sentaram devagar, os dois com aquela expressão de quem não entende o que está acontecendo, mas já sente que não vai gostar. "Bom dia", Roberto começou, com aquela voz de advogado treinada, pausada, clara. "Meu nome é Roberto Almeida. Sou advogado especializado em planejamento sucessório e patrimonial. Fui contratado pela senhora Teresa para fazer algumas alterações importantes no planejamento dela." Rodrigo piscou rápido, olhando de mim para o advogado, do advogado para mim. "Alterações? Que alterações? Do que você está falando?" Roberto ignorou a pergunta e continuou metodicamente. "Senhor Rodrigo, a senhora Teresa possui um imóvel comercial localizado na rua Barão do Rio Branco, número 423, centro de Curitiba, correto?" Confirmei com um aceno de cabeça. "Esse imóvel, adquirido em 2006 por R$ 450 mil, hoje avaliado em R$ 1.800.000, segundo a perícia que fizemos na semana passada, estava registrado em nome exclusivo da senhora Teresa, com usufruto vitalício e cláusula de transferência automática para os herdeiros legais após o falecimento. Correto?" Estava. Minha voz cortou o ar. Rodrigo ficou pálido. A cor literalmente sumiu do rosto dele, deixando a pele acinzentada. "Antes de eu contar o que aconteceu naquela noite e nos dias seguintes, preciso te perguntar uma coisa. Se fosse você no meu lugar, ajoelhada naquele chão frio, limpando a sopa que seu próprio filho jogou na sua cara, o que você faria? Perdoaria? Fingiria que nada aconteceu? Ou tomaria uma atitude radical?
Deixe a sua opinião nos comentários. Agora vou contar o que eu fiz. Como assim estava? Rodrigo levantou da cadeira de um pulo, a madeira rangendo alto. As mãos dele se agarraram na beirada da mesa com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Roberto virou o documento principal, o papel timbrado do cartório com o selo azul e dourado, no canto superior direito. A senhora Teresa realizou ontem à noite, via sistema de cartório digital, escritura pública de doação em vida desse imóvel. A doação foi feita de forma irrevogável e irretratável. O imóvel agora pertence integralmente à senhora Beatriz Helena Santos, filha da doadora, sem cláusulas de reversão, sem reserva de usufruto, transferência total e definitiva. O registro já foi protocolado no cartório de registro de imóveis da primeira circunscrição, às 23h42 de ontem. O silêncio que caiu na cozinha foi de outro mundo. Era um silêncio denso, pesado, opressor, como se alguém tivesse sugado todo o oxigênio do ar. Dava para ouvir o zumbido da geladeira velha no canto, o tic-tac do relógio de parede com números romanos, o barulho de um carro passando lá fora na rua. Rodrigo agarrou a mesa com as duas mãos, tremendo. Isso é mentira. Isso não pode ser verdade. Não pode. A voz dele saiu estrangulada. É verdade. Falei com a voz mais firme que consegui juntar, olhando direto nos olhos dele sem desviar. Ontem à noite, depois que você jogou minha comida no chão, mandou eu lamber do piso, riu da minha cara enquanto eu estava ajoelhada, limpando a sopa derramada, eu tomei uma decisão. A herança que você tanto esperava, que você e sua esposa tanto contavam, que vocês já tinham planejado como gastar, não existe mais. Dei tudo para sua irmã, até o último tijolo. Camila se levantou de repente, a cadeira caindo para trás com um estrondo. Isso é injustiça. Isso é uma injustiça absurda. A gente te acolheu aqui. A gente te deu casa, comida, te abrigou. A voz dela subiu 3 oitavas, chegando num tom histérico. O rosto estava vermelho, as veias do pescoço saltadas. Acolheu? Minha voz também subiu, saindo das profundezas de um lugar que eu nem sabia que existia dentro de mim. Vocês me humilharam, me trataram como um fardo inútil, me jogaram migalhas, esperaram eu morrer para ficar com o que é meu. Ontem sua nora disse, e olhei direto para Camila, que eu precisava durar mais uns meses, durar. Como se eu fosse um objeto velho que ainda pode render alguma serventia antes de quebrar de vez e ir para o ferro velho. Olhei de volta para o meu filho, e aquela calma gélida que tinha tomado conta de mim na noite anterior voltou. Você quebrou a tigela de sopa na minha frente, Rodrigo. Literalmente arrancou da minha mão e jogou no chão. Mandou eu lamber do piso. Você riu de mim. Riu da sua mãe. Da mulher que ficou grávida de você aos 29 anos, que foi abandonada pelo seu pai quando você tinha 2 anos, que te criou sozinha, que trabalhou 30 anos na Receita Federal para te dar escola particular, inglês, computação, faculdade, que pagou a entrada do seu carro, que deu 20 mil reais para você e a Camila reformarem essa casa, e ontem você me jogou no chão igual lixo. Rodrigo começou a tremer da cabeça aos pés. As mãos dele se soltaram da mesa e foram para o rosto, cobrindo os olhos. Mãe, eu não quis dizer aquilo. Não quis dizer daquele jeito. Foi um momento de estresse, de cansaço. Eu estava nervoso com o trabalho. Estresse? Beatriz se levantou da cadeira onde estava sentada calada até então, a voz dela cortante como navalha. Você tem a coragem, a audácia, a cara de pau de chamar aquilo de estresse? Ela tá fazendo quimioterapia, Rodrigo. Nossa mãe tá lutando para sobreviver. Tá com câncer. Tá passando por um tratamento agressivo que destrói o corpo dela de dentro para fora. E você joga a comida dela no chão como se ela fosse um cachorro? Ela caminhou até ficar cara a cara com Camila. E você? Que tipo de ser humano você é? Que tipo de pessoa fala que alguém com câncer precisa durar uns meses? Durar para quê, Camila? Para vocês herdarem? Para vocês pegarem o imóvel dela e venderem para abrir o quê? A concessionária que vocês já escolheram? O ponto comercial que vocês já foram ver? Camila ficou vermelha, depois branca, depois vermelha de novo. Não foi isso que eu quis dizer, Beatriz. Você está distorcendo tudo, tirando as coisas do contexto. Foi exatamente isso que você quis dizer. Eu cortei, batendo a mão aberta na mesa.
O barulho ecoou. E sabe o que mais, Rodrigo? Eu não vou morrer tão cedo. Conversei ontem à tarde com o Dr. Maurício Lopes, meu oncologista. Ele me mostrou os últimos exames. O linfoma está respondendo bem à quimioterapia. As células cancerígenas reduziram 40% desde o início do tratamento. Ele me deu 80% de chance de cura completa se eu continuar o protocolo. 80%, Rodrigo. Eu vou sobreviver. Vou viver muito ainda. E você vai ter que acordar todo dia pelo resto da vida sabendo que perdeu R$ 1.800.000 porque não conseguiu tratar sua mãe doente com um mínimo de respeito humano. Roberto continuou, implacável, virando mais páginas. Além da doação do imóvel, a senhora Teresa também fez as seguintes alterações. Primeiro, retirou o senhor Rodrigo como beneficiário da aposentadoria dela. Caso ela faleça, o valor residual será direcionado exclusivamente para a senhora Beatriz. Segundo, alterou o testamento que tinha sido feito em 2019. O testamento anterior dividia os bens meio a meio entre os 2 filhos. O novo testamento, registrado ontem às 22 horas, deixa a totalidade do patrimônio restante para Beatriz. Terceiro, a senhora Teresa vai sair desta residência hoje mesmo, dentro de aproximadamente... Ele olhou para o relógio de pulso dourado. 2 horas. O irmão dela, senhor Samuel Santos, cedeu o apartamento de hóspedes no condomínio Jardim das Acácias, onde reside. E quarto, a filha Beatriz solicitou licença não remunerada de 6 meses do escritório Andrade e Associados, onde trabalha como advogada tributarista para acompanhar integralmente o tratamento da mãe. Olhei para o Rodrigo com uma frieza que eu não sabia que era capaz de sentir. Você não vai herdar nada, filho. Nem o imóvel comercial que vale R$ 1.800.000. Nem a renda mensal de R$ 12.000 que ele gera. Nem um centavo da minha aposentadoria de R$ 8.300. Nem as economias que tenho na poupança. Nem os títulos de capitalização. Nem o carro que ainda está no meu nome. Nada. Tudo vai para Beatriz. Tudo. E quando eu morrer, daqui a muitos e muitos anos, se Deus quiser, vai continuar sendo exclusivamente dela. Você me tratou como lixo. Agora vai ficar sem nada. Rodrigo se jogou no chão de joelhos. Literalmente caiu de joelhos no piso frio da cozinha, as mãos juntas como em oração, e começou a chorar. Um choro alto, desesperado, com soluços. Mãe, me perdoa. Por favor, me perdoa. Eu estava errado. Eu sei que estava errado. Eu vou mudar, eu juro. Eu juro por Deus que vou mudar. A gente vai tratar você direito. Vou cuidar de você. Vou fazer tudo certinho. Por favor, não faz isso. Jura? Levantei da cadeira, as pernas firmes agora, a força voltando para o corpo. Você jurou no dia do seu casamento, na frente de 150 convidados, que ia me honrar e cuidar de mim sempre. Jurou quando eu paguei a entrada de R$ 25.000 do seu carro em 2021. Jurou quando eu dei R$ 35.000 para vocês reformarem a cozinha e o banheiro dessa casa no ano passado. Jurou quando você tinha 15 anos e aprontou na escola e eu não contei para o seu pai para ele não te bater. Suas juras não valem absolutamente nada, Rodrigo. São palavras vazias que você usa para conseguir o que quer. Camila tentou me segurar pelo braço, os dedos frios com as unhas postiças tocando minha pele. Dona Teresa, a gente pode conversar com calma. Podemos sentar, tomar um café, resolver isso como adultos civilizados. Foi um mal-entendido terrível. Afastei a mão dela com um tapa seco que ecoou pela cozinha. Não me toca. Nunca mais encosta a mão em mim. Você perdeu esse direito ontem quando ficou na porta da cozinha vendo meu filho me humilhar e não fez nada. Quando disse que eu precisava durar mais uns meses como se fosse gado de corte esperando o abate. Samuel pegou a mala que eu tinha arrumado durante a madrugada enquanto eles dormiam. Uma mala simples de tecido preto com rodinhas, contendo minhas roupas, meus documentos, meus remédios, as poucas coisas que importavam. Beatriz segurou minha mão direita com firmeza, entrelaçando os dedos dela nos meus. Samuel segurou a esquerda, e nós três caminhamos em direção à porta da frente. Roberto guardou os documentos na pasta, fechou com os clipes de metal e nos seguiu. Ouvi Rodrigo gritando meu nome atrás de mim. Mãe! Mãe,
Por favor, não faz isso. Eu sou seu filho. Você não pode me abandonar. A voz dele estava histérica, quebrada. Ouvi o som dele se levantando do chão, correndo atrás de nós. Ouvi Camila chorando também agora, um choro falso e teatral. Mas não olhei para trás. Não virei a cabeça nem 1 centímetro. Atravessei a sala, passei pela porta, desci os 3 degraus da entrada. O sol da manhã bateu no meu rosto. Era um sol bonito de março, amarelo e quente sem ser escaldante. Respirei fundo o ar fresco, livre daquele cheiro de perfume enjoativo e ressentimento que impregnava aquela casa. Samuel abriu a porta traseira do carro preto dele. Entrei. Beatriz entrou do outro lado. Roberto foi na frente no banco do passageiro. Samuel deu a volta, entrou no banco do motorista, ligou o carro. Pela janela, vi Rodrigo saindo correndo da casa, descalço, batendo no vidro do carro. Mãe, não vai embora! A gente precisa conversar! Samuel trancou as portas com um clique, engatou a marcha e saiu devagar da vaga. Rodrigo correu atrás do carro por uns 20 metros, gritando, batendo no vidro traseiro. Mas Samuel não parou. Continuou dirigindo numa velocidade constante até virarmos a esquina e Rodrigo sumir de vista. Só então eu respirei. Uma respiração profunda, completa, que encheu meus pulmões doentes de ar limpo. Beatriz apertou minha mão. Acabou, mãe, acabou. E eu desabei. Chorei como não chorava há anos. Chorei pela humilhação de ontem. Chorei pelos 6 meses morando naquela casa, sendo tratada como um peso. Chorei pelo filho que eu criei e que se transformou num estranho cruel. Chorei pelo dinheiro que dei, pelo amor que dei, pelos anos que dei. Chorei até não ter mais lágrimas. Nos dias seguintes, fui reconstruindo minha vida tijolo por tijolo. O apartamento de hóspedes que Samuel me cedeu era pequeno, mas aconchegante. 1 quarto e sala com vista para um parque arborizado, banheiro limpo com box novo, cozinha americana funcional. Beatriz dormia no sofá-cama da sala, insistindo que ficava bem, que era temporário, que o importante era estarmos juntas. A primeira coisa que fizemos foi ir ao Hospital Nossa Senhora das Graças e mudar todos os meus documentos de contato. Retirei Rodrigo como contato de emergência. Coloquei Beatriz como minha procuradora para decisões médicas. O doutor Maurício me recebeu com aquele sorriso gentil dele, segurou minhas mãos e disse: Teresa, você tomou a decisão certa. Estresse emocional atrapalha o tratamento. Você precisa de paz para se curar. Mudei também o beneficiário do meu plano de saúde. Retirei Rodrigo e coloquei Beatriz. Fui ao banco. Bloqueei o cartão adicional que tinha dado para o Rodrigo anos atrás. Ele tinha usado apenas 3 vezes em 6 meses, sempre para abastecer o carro dele. Mas era o princípio da coisa. Mudei as senhas. Coloquei biometria. Beatriz me ajudou a instalar os aplicativos no celular para eu poder gerenciar tudo de forma digital. Bloqueei o número do Rodrigo no meu telefone. Bloqueei a Camila. Bloqueei no WhatsApp, no telefone, no e-mail. Samuel sugeriu que eu mudasse meu número, mas decidi que não. Não ia mudar minha vida por causa deles. Eles que estavam bloqueados. Eles que tinham perdido o acesso a mim. Beatriz, investigando os documentos que eu tinha guardado, descobriu algo que me deixou gelada. Rodrigo tinha feito um empréstimo de R$300 mil no Banco Santander 2 meses atrás e tinha usado meu imóvel comercial como garantia. Como? Ele tinha falsificado minha assinatura numa procuração, levado no cartório com um documento meu que tinha roubado e conseguido registrar uma garantia real sobre o imóvel. Quando o banco foi informado por Roberto, através de notificação judicial, que o imóvel não pertencia mais ao espólio futuro do Rodrigo, mas sim a Beatriz, e que a procuração era falsa, eles executaram a dívida imediatamente. Rodrigo tinha 30 dias para pagar os R$300 mil, mais os juros acumulados, que somavam mais R$42 mil. Total, R$342 mil. Ele não tinha. Obviamente não tinha. O salário dele como gerente de vendas era de R$9.500. A Camila ganhava uns R$6 mil com a clínica de estética. Eles não tinham patrimônio. A casa onde moravam era alugada, R$2.800 por mês. O carro, um Jeep Compass prata 2022, ainda tinha 54 parcelas de R$2.900. Eles viviam no limite,
contando com a herança futura. O banco executou tudo. Bloqueou as contas. Penhorou o carro. Rodrigo perdeu o Jeep que ele amava, aquele carro que ele lavava todo sábado, que ele tinha colocado som importado, rodas esportivas. Foi levado por um guincho numa terça-feira de manhã, enquanto ele estava no trabalho. A concessionária demitiu ele 2 semanas depois, quando descobriu que ele estava com o nome sujo, com restrições no CPF, porque gerente de vendas não pode ter nome sujo. Camila pediu divórcio exatamente 18 dias depois que saí daquela casa. Beatriz descobriu porque uma conhecida dela era amiga de uma funcionária da clínica da Camila. Ela tinha arrumado um namorado novo, um cirurgião plástico de 48 anos, dono da clínica onde ela alugava a sala. Quando viu que não ia ter dinheiro nenhum, que o Rodrigo estava desempregado, afundado em dívidas, sem perspectiva, ela pulou do barco. E eu? Eu estava recomeçando. Pela primeira vez em 6 meses, eu estava sorrindo de verdade. Acordava no apartamento do Samuel às 7 da manhã, com o sol entrando pela janela. Beatriz fazia café fresco, pão francês com manteiga, suco de laranja. A gente sentava na mesinha pequena da cozinha e conversava. Sobre tudo e sobre nada. Sobre a infância dela, sobre os planos dela, sobre receitas, sobre filmes, sobre a vida. Ela me levava nas sessões de quimioterapia às terças e quintas. Segurava minha mão durante as 4 horas de infusão. Lia em voz alta para mim. Trechos de livros, notícias engraçadas da internet, receitas que queria testar. Quando eu passava mal, quando a náusea apertava e eu corria para o banheiro, ela segurava meu cabelo, passava pano úmido no meu rosto, sussurrava palavras de força. Meu cabelo começou a cair de verdade na 3ª semana. Caía em tufos grandes quando eu passava a mão, entupindo o ralo do chuveiro. Fiquei olhando para o espelho numa manhã de sábado, vendo as falhas no couro cabeludo, e comecei a chorar. Beatriz entrou no banheiro, viu e simplesmente disse: "Vamos rapar, as 2. "O quê?" "Vamos rapar nossos cabelos, juntas. Eu não vou deixar você passar por isso sozinha." E ela pegou a máquina de cortar cabelo que tinha comprado, ajustou no número 0 e começou. Primeiro em mim. Passou a máquina com cuidado, removendo os fios que restavam, deixando minha cabeça lisa e exposta. Depois fez nela mesma. O cabelo longo e castanho dela, que ia até a cintura, caindo em mechas grossas no chão do banheiro. Quando terminou, a gente ficou ali, de frente pro espelho, 2 carecas, e rimos. Rimos até doer a barriga. "A gente parece alienígena", ela disse. "Alienígenas poderosas", respondi. As semanas foram passando e eu fui me sentindo cada vez mais forte. Não fisicamente ainda, o tratamento era agressivo e desgastante, mas emocionalmente, espiritualmente. Eu tinha recuperado minha dignidade, tinha recuperado minha voz, minha capacidade de dizer não, minha capacidade de colocar limites, de escolher quem ficava perto de mim. Samuel foi um anjo. Ele aparecia todo dia com alguma coisa. Um livro novo, uma revista, um doce que sabia que eu gostava. Um dia ele trouxe um notebook pequeno e disse: "Para você escrever suas memórias, para você não esquecer quem você é." E eu comecei a escrever. Escrever sobre minha vida, sobre os erros, sobre os acertos, sobre as lições. Foi num desses dias de escrita que a paz que eu tinha conquistado foi quebrada. Era uma quinta-feira à tarde. Eu estava sozinha no apartamento. Beatriz tinha ido ao supermercado. Meu celular vibrou com uma mensagem no WhatsApp. Número desconhecido. Abri. Era uma mensagem de voz. Hesitei, quase apaguei sem ouvir, mas algo me fez apertar o play. Era a voz da Camila, embriagada, falando rápido, arrastado. "Teresa, é a Camila. Eu sei que você me bloqueou, mas precisava falar com você. Porque você precisa saber a verdade. O Rodrigo, ele pegou um empréstimo de 300 mil reais. Você já sabe disso, né? Mas sabe pra quê? Ele não te contou, né? Foi pra pagar a dívida dele de jogo. Ele apostava. Aposentava online todo dia, perdia. Ele tá devendo pra gente perigosa, Teresa. Ele usou seu imóvel pra garantir empréstimo, pensando que você ia morrer logo e... A voz dela sumiu num soluço bêbado. E tem mais. A gente tinha um plano. A gente ia... Não,
Deixa pra lá. Não importa mais. Só queria que você soubesse que ele não prestava mesmo. Eu também não. A gente é lixo. E desligou. Fiquei olhando pro telefone, tremendo. Jogo. Ele tinha vício em jogo. E gente perigosa? Que gente? E qual era o plano que ela ia falar e se calou? Meu coração disparou. As mãos ficaram geladas. A sala começou a girar. Sentei no sofá antes de cair. Quando Beatriz chegou com as sacolas de compras, me encontrou sentada, pálida, segurando o telefone. Mãe, o que foi? Você tá passando mal? Mostrei o celular para ela. Coloquei o áudio. Ela ouviu em silêncio, o rosto ficando cada vez mais sério. Quando terminou, ela disse apenas: a gente precisa investigar isso. Agora. Na manhã seguinte, Beatriz ligou para um investigador particular que o escritório de advocacia onde ela trabalhava usava em casos complexos. Um homem chamado Fernando Braga, 56 anos, ex-policial civil, especializado em fraudes financeiras e investigação de patrimônio oculto. Ele apareceu no apartamento às 2 da tarde de sexta-feira, com uma pasta fina debaixo do braço e um gravador digital pequeno na mão. Senhora Teresa, a Beatriz me passou um resumo da situação pelo telefone. Preciso que a senhora me conte tudo desde o início, todos os detalhes, por menores que pareçam. Sentamos os três na mesa da sala. Contei tudo: a doença, a mudança para a casa do Rodrigo, os maus tratos, a humilhação da sopa, a doação do imóvel, o áudio da Camila revelando o vício em jogo. Fernando ia fazendo anotações num caderno pequeno com capa de couro. A senhora tem acesso às informações bancárias do seu filho? Não, nunca tive. E aos documentos dele? CPF, RG, comprovantes? Pensei. Quando eu morava lá, vi documentos dele numa gaveta do escritório. Tirei foto de alguns porque achei estranho a quantidade de cartões de crédito. Mostrei as fotos no celular. Fernando sorriu. Isso já ajuda bastante. Ele explicou que ia precisar de 3 a 5 dias para levantar o histórico financeiro do Rodrigo, cruzar informações de crédito, consultar processos judiciais, verificar ligações com agências de aposta, casas de jogo online. Vou descobrir cada centavo que ele movimentou nos últimos 2 anos, senhora Teresa. Pode deixar comigo. Enquanto Fernando investigava, a vida continuou. Terça-feira foi dia de quimioterapia de novo. O protocolo era agressivo. 8 ciclos de 3 semanas cada. Eu estava no 5º ciclo. Faltavam 3. O Dr. Maurício pediu novos exames de imagem. Tomografia, ressonância. Os resultados saíram numa quinta-feira. Ele me chamou no consultório dele, coisa que não era normal. Meu coração gelou. Beatriz segurou minha mão com força na sala de espera. Entramos juntas. Dr. Maurício estava sorrindo. Teresa, senta aqui. Tenho uma notícia excelente. Sentei na beirada da cadeira, tensa. O tumor reduziu 70%. 70%. Está respondendo muito acima do esperado. Se continuar assim, no final do protocolo você vai estar em remissão completa. As chances de cura agora são de 92%. Desabei em lágrimas ali mesmo. Beatriz me abraçou forte. Você vai ficar boa, mãe. Você vai ficar boa. No domingo, 5 dias depois de contratar o Fernando, ele ligou. Senhora Teresa, terminei o levantamento. Posso ir aí amanhã de manhã? Pode. 9 horas. Na segunda-feira, ele apareceu com uma pasta grossa. Não era mais aquela pasta fina. Era um calhamaço. Sentamos na mesa. Ele abriu e começou a despejar bombas. Rodrigo Silva Santos possui atualmente 17 cartões de crédito de diferentes instituições. A dívida total somada é de R$487 mil. Ele está cadastrado em 6 plataformas diferentes de apostas esportivas online. Nos últimos 18 meses, ele depositou um total de R$643 mil nessas plataformas. Sacou apenas R$192 mil. Perda líquida, R$451 mil. Fiquei sem ar. R$643 mil. De onde ele tirou esse dinheiro todo? Essa é a parte interessante. Parte veio do empréstimo de 300 mil que vocês já sabem, usando o imóvel da senhora como garantia fraudulenta. Outra parte veio de empréstimos consignados.
Ele pediu demissão de 2 empregos anteriores só para sacar o FGTS. Total sacado, R$ 89 mil. E tem mais. Fernando virou uma página. Há 7 meses, ele abriu uma empresa, uma LTDA em nome dele e da Camila. Chama-se RC Veículos Importados LTDA. Nunca funcionou de fato, mas através dessa empresa, ele conseguiu aprovar um empréstimo empresarial de R$ 220 mil na Caixa Econômica Federal. Usou como garantia um contrato falso de fornecimento de veículos que nunca existiu. Isso é crime, Beatriz disse, a voz trêmula. Isso é estelionato qualificado. Fernando concordou. Sim, e tem mais uma coisa que vocês precisam saber. Delicada. Ele puxou um envelope pardo. Rodrigo possui um processo criminal em andamento. Estelionato simples. Ele vendeu um carro na concessionária onde trabalhava, embolsou o dinheiro do sinal que o cliente deu, R$ 28 mil, e nunca repassou para a empresa. O cliente abriu o boletim de ocorrência. O processo está correndo na 2ª Vara Criminal de Curitiba. Ele pode pegar de 1 a 5 anos. Segurei na mesa para não cair da cadeira. Meu filho é um criminoso. Fernando baixou os olhos. Sinto muito, senhora Teresa, mas a senhora pediu a verdade. E a Camila? Beatriz perguntou. Ela está envolvida? A Camila é sócia na empresa fantasma, então sim, tecnicamente ela também cometeu fraude. Mas não achei envolvimento direto dela nas apostas ou no caso do carro. Ela parece ser mais oportunista, aproveitadora. Respirei fundo. Fernando, continua. O que mais você descobriu? Ele hesitou. Tem uma coisa muito estranha. Rodrigo fez 2 cotações de seguro de vida em nome da senhora. Uma em novembro do ano passado, outra em janeiro deste ano. Ambas com cobertura de morte natural no valor de R$ 1 milhão. Ele chegou a pagar a primeira parcela de uma delas, mas o pagamento foi recusado porque a senhora não assinou os documentos médicos necessários. O silêncio que caiu foi sepulcral. Beatriz ficou branca. Ele tentou fazer seguro de vida na mãe dele sem ela saber? Tentou. E tem mais. Achei conversas num fórum de apostadores online. O nickname dele é Rod Storm. Nessas conversas, de 3 meses atrás, ele fala sobre resolver o problema em breve e receber uma grana grande de herança. Tem prints aqui. Ele mostrou as capturas de tela. Eram conversas onde Rodrigo admitia as dívidas enormes, dizia que estava desesperado, mas que tinha um plano B que ia resolver tudo. Não especificava qual era o plano, mas a data das mensagens coincidia exatamente com o período logo após meu diagnóstico de linfoma. Ele queria que eu morresse. Falei em voz alta pela primeira vez. Ele levou a mãe doente para a casa dele esperando que ela morresse logo para herdar. Beatriz estava chorando. Fernando fechou a pasta. Não tenho provas concretas disso, senhora Teresa, mas todos os indícios apontam para essa conclusão. Sinto muito. Mandei Fernando embora com um cheque de R$ 8 mil pelo trabalho dele. Pedi que ele deixasse 2 vias de todo o relatório, uma para mim e uma para Beatriz. Quando ele saiu, eu e minha filha ficamos sentadas na sala em silêncio por quase 1 hora, só olhando para as paredes, processando. Mãe, a gente precisa levar isso para a polícia. Ele cometeu crimes, vários crimes. Olhei para ela. Eu sei, filha, eu sei, mas ainda não. Primeiro, eu quero ter certeza de uma coisa. De quê? Daquele plano que a Camila começou a falar e se calou no áudio. Preciso saber o que eles planejavam fazer. Nos dias seguintes, montei minha própria pequena investigação. Liguei para Dona Marta, a vizinha da casa onde Rodrigo morava. Uma senhora de 72 anos que eu tinha conhecido nos meses que morei lá, que gostava de mim, que sempre me cumprimentava com carinho. Marquei um café com ela numa padaria perto do bairro. Sentamos numa mesinha no canto. Dona Marta, preciso te fazer umas perguntas sobre o período que morei lá. A senhora lembra de algo estranho? Pessoas diferentes visitando a casa? Conversas que ouviu? Ela pensou, mexendo o café com a colherinha. Olha, Teresa, tinha um homem que aparecia lá de vez em quando, sempre de noite. Um homem grande, careca, tatuagem no pescoço. Ele tocava a campainha. O Rodrigo saía. Eles conversavam na calçada. Eu via da janela. O Rodrigo sempre parecia nervoso. Que tipo de tatuagem? Parecia um escorpião. E uma vez eu ouvi, sem querer,
eles discutindo. O homem falava alto. Dizia que o Rodrigo estava devendo e que não ia esperar mais, que se não pagasse, ia ter problema sério. O Rodrigo implorava mais prazo. Agiota. Ou pior. Mais alguma coisa, dona Marta? Ela hesitou. Teve uma noite que eu ouvi a Camila e o Rodrigo discutindo na cozinha. A janela da cozinha fica de frente para a área de serviço da minha casa. Estava aberta. Eu não queria escutar, mas... Pode falar, dona Marta. Por favor. A Camila falava que você estava demorando demais para morrer. Que o médico tinha dado 6 meses, mas você já estava há 8. Que talvez tivesse que ajudar o processo. O Rodrigo disse para ela ficar quieta, que não podia falar essas coisas. Mas ela insistiu. Disse que conhecia um jeito, que uma amiga dela, que era enfermeira, podia conseguir alguma coisa. Não ouvi direito o quê. Meu sangue gelou. Quando foi isso, dona Marta? Faz umas 6 semanas. Foi numa terça à noite. 6 semanas atrás, eu ainda morava lá. 2 semanas antes da cena da sopa. Eles estavam planejando me matar, literalmente. Dona Marta, muito obrigada. A senhora me ajudou muito, mas preciso que não comente isso com ninguém ainda, tá bem? Ela segurou minha mão. Teresa, eu sempre soube que aquele menino não prestava. Que bom que você saiu de lá. Voltei pro apartamento com as mãos tremendo. Contei tudo para Beatriz. Ela quis chamar a polícia imediatamente. Não, ainda não. Não temos prova concreta. É a palavra da dona Marta contra a deles. Precisamos de mais. De que mais, mãe? Eles planejaram matar você. E eu vou provar isso, mas do meu jeito. Passei 2 dias pensando, montando um plano. E então tive uma ideia. Peguei meu celular. Desbloqueei o número do Rodrigo. Escrevi uma mensagem simples. Rodrigo, sou eu. Podemos conversar? Presencialmente. Só nós 2. Eu tenho uma proposta. Enviei. E esperei. A resposta veio em 3 minutos. Mãe? Mãe? É você mesmo? Graças a Deus. Sim, sim, podemos. Onde? Quando? Amanhã às 3 da tarde. Padaria Dom Vicente na Avenida 7 de Setembro. Vem sozinho. Eu vou, mãe. Obrigado por me dar essa chance. Quando mostrei a conversa para Beatriz, ela me olhou como se eu tivesse enlouquecido. Você vai se encontrar com ele? Sozinha? Depois de tudo? Não vou estar sozinha. Você e o Fernando vão estar numa mesa do outro lado da padaria, com um gravador. Eu vou fazer ele confessar. Cheguei na padaria Dom Vicente às 2h50 da tarde da quarta-feira. O dia estava nublado, cheiro de chuva no ar. A padaria era grande, com mesinhas espalhadas, movimento constante de gente tomando café, comendo pão de queijo. Escolhi uma mesa no canto mais quieto, de frente para a entrada. Sentei. Pedi só um copo de água. Meu estômago estava revirado demais para comer qualquer coisa. Beatriz e Fernando estavam numa mesa do outro lado do salão, escondidos atrás de um pilar largo. Fernando tinha um gravador profissional dentro da mochila dele, com o microfone direcional apontado para onde eu estava. Beatriz segurava um celular, gravando vídeo discretamente. Testamos tudo antes. A qualidade do áudio estava perfeita. Às 3h07, Rodrigo entrou. Ele estava irreconhecível. Magro demais, o rosto encovado, olheiras profundas, barba por fazer de vários dias, roupa amarrotada. Uma camisa social branca com manchas amareladas nas axilas, calça jeans surrada, tênis velho. Nada do gerente de vendas arrumado que ele costumava ser. Ele me viu e veio correndo, tropeçando entre as mesas. Mãe! Ele tentou me abraçar. Levantei a mão, parando ele. Senta, Rodrigo. Ele sentou na cadeira da frente, as mãos tremendo sobre a mesa. Cheirava a cigarro barato e suor velho. Mãe, eu não sei nem por onde começar. Eu sinto tanto, tanto. Eu estraguei tudo. Eu sei que estraguei. Mas eu posso consertar. Juro que posso. Olhei direto nos olhos dele sem piscar. Rodrigo, eu chamei você aqui porque preciso de algumas respostas. Honestas, sem mentira. Você me deve pelo menos isso. Ele acenou desesperadamente. Sim, sim. Qualquer coisa. Pergunta. Eu vou falar a verdade, mãe. Juro. O empréstimo de R$300 mil. Foi para pagar dívida de jogo? Ele empalideceu. Baixou os olhos. Como você sabe? Responde. Foi. Eu tenho um problema. Um vício.
Comecei a apostar online faz 2 anos. No início ganhava bem. Depois comecei a perder e fui tentando recuperar. E perdi mais e mais, até afundar. Quanto você perdeu no total? Eu não sei ao certo. Quanto, Rodrigo? Minha voz saiu dura. Uns 450 mil reais. Ele começou a chorar. Eu tô devendo pra todo mundo, mãe. Banco, cartão, agiota. Tem gente me ameaçando. Gente perigosa. Eu não sei mais o que fazer. E a empresa fantasma? RC Veículos Importados? Ele arregalou os olhos. Como você sabe de tudo isso? Eu sei de muita coisa, Rodrigo. Responde. Ele engoliu seco. Foi a Camila que teve a ideia. Abrir uma empresa para pegar empréstimo. A gente falsificou um contrato. Pegou 220 mil. Usei metade para pagar o agiota. O resto sumiu nas apostas. E o seguro de vida em meu nome? Silêncio absoluto. Ele ficou branco como papel. A mão dele começou a tremer tanto que batia na mesa. Eu não... Você tentou fazer seguro de vida em mim 2 vezes. R$1 milhão de cobertura. Achou que eu não ia descobrir? Ele desabou. Afundou a cabeça entre as mãos e soluçou alto. Pessoas nas mesas vizinhas olharam. Eu tava desesperado, mãe. Eu ia perder tudo. Iam me matar. O agiota falou que se eu não pagasse até março, ele ia me quebrar as pernas. Eu pensei que se você morresse... Ele não conseguiu terminar a frase. Se eu morresse, você herdava o imóvel, vendia rápido e pagava todo mundo. Era esse o plano? Era. Deus me perdoe. Era. Ele chorava copiosamente agora. Mas eu nunca ia fazer nada, mãe. Nunca. Era só um pensamento desesperado. Eu nunca ia machucar você. Nunca. Minha voz subiu. Você jogou minha comida no chão. Mandou eu lamber do piso. Me tratou como lixo por meses, esperando que o câncer me matasse logo. Isso não é machucar? Eu sei que fui um monstro. Mas eu estava desesperado, doidando. A Camila ficava no meu ouvido o tempo todo, dizendo que você estava demorando demais. Demorando demais pra quê, Rodrigo? Silêncio. Fala! Pra morrer, ele sussurrou. Ela falava que você estava demorando demais pra morrer, que a gente precisava acelerar as coisas. Respirei fundo. Era agora. Acelerar como? Não sei. Ela falava de um jeito, mas nunca explicava direito. Rodrigo, olha pra mim. Ele levantou os olhos vermelhos. A Camila falou que conhecia um jeito de ajudar o processo, que uma amiga enfermeira podia conseguir alguma coisa. O que ela quis dizer? Ele começou a tremer violentamente. Ela falou de um remédio que misturado com a quimioterapia podia causar uma parada cardíaca que pareceria natural. Ela disse que a amiga dela podia conseguir. Mas eu falei que não. Eu falei que não ia fazer isso. Que era loucura. Senti o mundo girar. Mas ela insistiu? Insistiu. Mas eu disse que não. Eu juro que disse não, mãe. E mesmo assim você continuou me maltratando. Continuou esperando que eu morresse. Sim. Deus. Sim. Eu sou um monstro. Eu sei que sou. Fiquei olhando para ele. Para aquele homem destruído, quebrado, confessando que tinha desejado minha morte, que tinha conspirado com a esposa sobre como me matar. Meu filho. O bebê que eu segurei no colo. O menino que eu ensinei a andar de bicicleta. O jovem que eu ajudei com a lição de casa. Agora, um estranho patético chorando na minha frente. Rodrigo, eu vou te fazer uma proposta. Ele levantou a cabeça, esperançoso de repente. Qualquer coisa, mãe. Qualquer coisa. Você vai assinar uma confissão de tudo que me contou aqui. Vou chamar meu advogado agora. Ele vai digitar, você vai assinar e reconhecer firma. E em troca o quê? Em troca eu não vou te denunciar criminalmente. Ainda. Você vai ter uma chance de sumir da minha vida em paz. Ele piscou confuso. Como assim? Significa que você vai sair de Curitiba, vai para bem longe. Vai refazer sua vida em outro lugar. Não quero mais ouvir seu nome. Não quero saber de você. Você deixa de existir para mim. E eu deixo de existir para você. Para sempre. Mas, mãe, e as dívidas? E os processos? Não é problema meu. Você cavou esse buraco. Agora deita nele. Ou escala para fora sozinho. Mais longe de mim. Eu não tenho dinheiro nem para sair da cidade. Também não é problema meu.
Ele ficou me olhando, processando. E se eu não assinar? Aí eu entrego tudo que eu sei para a polícia. O Fernando Braga, investigador particular que contratei, levantou sua vida inteira. Cada centavo que você roubou, cada fraude que cometeu, cada crime. Você vai preso, Rodrigo, por muito tempo. Estelionato qualificado, falsificação de documento, apropriação indébita. Você escolhe. Liguei para o Roberto, o advogado do Samuel que tinha feito a doação do imóvel. Ele estava esperando num café do outro lado da rua. Chegou em 5 minutos com um notebook. Sentou com a gente. Rodrigo ditou tudo. A confissão completa. Os empréstimos fraudulentos, as apostas, o plano de fazer seguro de vida em mim, a conversa com a Camila sobre acelerar o processo, tudo. Roberto digitou no formato de declaração jurídica. Agora assina. Rodrigo pegou a caneta com mão trêmula e assinou no final do documento. Roberto imprimiu numa impressora portátil 3 vias. Vamos ao cartório reconhecer firma. Agora. Fomos os 4. Eu, Rodrigo, Roberto e Beatriz, que tinha se juntado a nós. Fernando ficou na padaria organizando o material gravado. No cartório, Rodrigo reconheceu firma nas 3 vias. Uma ficou comigo, uma com Roberto, uma com Beatriz. Quando saímos de volta para a calçada, olhei para o meu filho pela última vez. Você tem 48 horas para sair de Curitiba. Se eu souber que você ainda está na cidade depois disso, entrego tudo para a polícia. Entendeu? Ele acenou, chorando. Mãe, desculpa por tudo. Eu te amo. Não, você não ama. Você nunca amou. Só amava meu dinheiro. Agora vai. Sai daqui. Não quero mais ver sua cara. Virei as costas e fui embora. Beatriz segurou meu braço, me amparando. Não olhei para trás. Nem uma vez. 2 dias depois, a dona Marta me ligou. Teresa, o Rodrigo saiu. Veio um caminhão de mudança pequeno, levou as coisas dele e da Camila e foram embora. A casa ficou vazia. Obrigada por avisar, dona Marta. Para onde você acha que foram? Não sei e não quero saber. Mas Beatriz, sempre meticulosa, descobriu. Ele tinha comprado uma passagem de ônibus para Foz do Iguaçu. Ia tentar recomeçar na fronteira. A Camila não foi com ele. Descobrimos depois que ela tinha ficado em Curitiba mesmo, morando com um cirurgião plástico novo. Quanto a mim, respirei aliviada pela primeira vez em 8 meses. A confissão assinada estava guardada num cofre no banco. As gravações estavam em 3 pendrives diferentes, guardados em lugares diferentes. Se Rodrigo tentasse se aproximar de novo, se tentasse me ameaçar, se tentasse qualquer coisa, eu tinha munição suficiente para destruir ele. Mas não foi preciso. Ele nunca mais deu sinal de vida. Hoje, 3 meses depois daquele encontro na padaria, eu estou sentada na varanda do apartamento novo que aluguei com Beatriz. É um apartamento lindo, 2 quartos, sala ampla com vista para o Parque Barigui. A gente se mudou do apartamento do Samuel para o nosso próprio espaço há 1 mês. Finalmente um lugar nosso. Terminei o 8º e último ciclo de quimioterapia na semana passada. Os exames finais saíram anteontem. Remissão completa. O linfoma sumiu. Não tem mais célula cancerígena detectável no meu corpo. Eu venci. Sobrevivi. O Dr. Maurício chorou comigo quando deu a notícia. Você é uma guerreira, Teresa. Uma verdadeira guerreira. Meu cabelo está crescendo de novo. Ainda é curtinho, grisalho, mas está crescendo. Beatriz raspou o dela de novo para ficarmos iguais. Gostei do visual moderninho, ela brincou. A gente sai na rua, 2 carecas de óculos escuros e damos risada das pessoas olhando. O imóvel comercial continua alugado, gerando os R$ 12.000 por mês. O dinheiro cai na conta da Beatriz. Ela usa metade para pagar as despesas dela e guarda a outra metade numa poupança para quando eu precisar. Minha aposentadoria de R$ 8.300 cobre minhas contas e sobra um pouco. Pela primeira vez em décadas, não estou trabalhando para ninguém, não estou cuidando de ninguém, não estou me sacrificando, estou simplesmente vivendo. Descobri que gosto de pintar. Comecei fazendo aulas de aquarela num ateliê perto de casa. 2 vezes por semana, terças e quintas, vou para lá e pinto. Flores, paisagens, retratos abstratos. Não sou boa ainda, mas estou melhorando. E me faz bem. Me acalma. Reencontrei um amor antigo. Ele se chama Paulo, tem 68 anos, é viúvo, engenheiro aposentado.
A gente namorou quando eu tinha 22 anos, antes de conhecer o pai do Rodrigo. A vida nos separou. Ele casou, teve filhos, enviuvou há 3 anos. Me encontrou por acaso num café do Batel. Reconheceu minha voz. Tereza Maria. A gente conversou por 4 horas naquele dia. Trocamos telefone. Começamos a sair. Não é um amor desesperado de juventude. É um amor maduro, tranquilo, companheiro. A gente vai no cinema, janta junto, passeia no parque. Ele conheceu a Beatriz. Ela adorou. Finalmente alguém que trata você direito, mãe. Ele sabe de toda a minha história. Ouviu tudo com paciência, sem julgar, e disse apenas: você tomou a decisão certa. Dignidade não se negocia. Quanto ao Rodrigo, soube dele uma única vez depois que foi embora. Ele arrumou um emprego numa loja de eletrônicos em Foz. Ganha salário mínimo, mora num quartinho alugado. As dívidas continuam impagáveis. O processo criminal por estelionato está correndo. Ele provavelmente vai ser condenado eventualmente, mas em liberdade porque é réu primário e o valor é relativamente pequeno. A vida dele virou o inferno que ele criou. E eu não sinto pena. Não sinto remorso. Não sinto culpa. Sinto paz. Uma paz profunda de quem fez o que tinha que ser feito. Eu não criei um monstro. Eu criei um filho e dei todas as oportunidades para ele ser uma pessoa boa. Ele escolheu outro caminho. Ele escolheu a ganância, o vício, a crueldade. E agora colhe as consequências. Tentaram me fazer acreditar que mãe perdoa tudo, que sangue é mais forte que tudo, que família é sagrada. Mas aprendi que tem coisas que não se perdoa. Crueldade premeditada é uma delas. Desejar a morte da própria mãe para herdar é outra. Planejar matar alguém, mesmo que não execute, é imperdoável. Passei 64 anos da minha vida acreditando que meu valor vinha de quanto eu aguentava, de quanto peso eu carregava, de quantas humilhações eu tolerava em nome do amor, da família, da paz. Mas o câncer me ensinou algo. A vida é curta demais para a gente desperdiçar com quem não merece. Quando você está doente de verdade, quando você olha a morte nos olhos, você entende o que importa. E o que importa não é sangue, é respeito, é reciprocidade, é dignidade, é amor de verdade, não esse amor condicional que te usa e descarta. Hoje eu acordo e tomo café com a Beatriz. A gente conversa, ri, planeja o dia. Às vezes o Samuel aparece para almoçar. O Paulo me liga todo dia de manhã só para ouvir minha voz. Vou nas aulas de pintura. Leio, assisto série, caminho no parque, vivo. E viver de verdade, descobri, não é aguentar. É escolher, é colocar limites, é dizer não, é sair quando te desrespeitam. É entender que você vale mais que qualquer patrimônio, qualquer herança, qualquer laço de sangue que te fere ao invés de te curar. Rodrigo queria que eu durasse só mais uns meses. Queria acelerar minha morte. Queria o imóvel, o dinheiro, a herança. Mas eu não morri. Eu vivi. Vivi para ver ele perder tudo. Vivi para me reconstruir. Vivi para descobrir que eu sou muito mais que a mãe dele. Sou Teresa, ex-funcionária pública, sobrevivente de câncer, pintora amadora, namorada do Paulo, mãe da Beatriz, irmã do Samuel. E finalmente, sou livre. Minha lição final para quem está lendo isso, para quem passou por algo parecido ou teme passar: dignidade não tem preço. Família que te maltrata não é família. É só gente que divide DNA com você. Família de verdade é quem fica quando você tá careca, doente, vulnerável. Quem segura sua mão na quimioterapia. Quem raspa o próprio cabelo para você não se sentir sozinha. Quem te oferece casa sem cobrar humilhação em troca. E quando alguém te joga no chão, literal ou figurativamente, você levanta, sacode a poeira e vai embora. Leva tudo que é seu. Seu patrimônio, sua dignidade, seu futuro, e deixa eles com as consequências das escolhas deles. Eu levei 64 anos para aprender isso. Aprendi da pior forma possível. Mas aprendi. E agora ninguém, nunca mais, vai me jogar no chão. Porque eu sei o meu valor. E ele não se mede em reais, em imóveis, em heranças. Se mede em respeito, em paz, em liberdade. E isso ninguém tira de mim. Se você chegou até aqui, deixa seu comentário.
Você perdoaria um filho que fez isso? Você teria coragem de cortar laço de sangue quando necessário? Compartilha essa história com quem precisa ouvir que dignidade vale mais que qualquer coisa. E se inscreve no canal para mais histórias de mulheres que se recusaram a ser pisoteadas. A próxima história já está passando na sua tela. Clica e continua com a gente.